Os municípios da região de cobertura da TV Todo Dia têm registrado uma baixa taxa de frequência escolar entre a faixa etária de crianças de 0 a 3 anos. É o que mostra os dados do censo de 2022, disponibilizado pelo IBGE no último dia 26 de fevereiro. O Plano Nacional de Educação prevê uma frequência mínima de 50% para as crianças dessa idade até 2024. E para entender melhor o que explica esses números, conversamos com a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Fernanda Teodoro. O que acontece é que a gente tem hoje uma idade obrigatória de matrícula das crianças, né, a partir dos 4 anos, na educação infantil. Então, o Estado se vê, né, nessa busca por conseguir dar conta de atender as crianças da idade obrigatória. Isso fez com que as crianças menores fossem deixadas em segundo plano nesse atendimento. Então, é muito difícil, em vários municípios, você conseguir vaga numa creche, vaga para um bebê, né? Então, há cidades, municípios que têm que ficar na fila quase que o ano todo, esperando por uma vaga, né? Porque o Estado está centrado em oferecer esse atendimento para as crianças a partir dos 4 anos, que é dever dele, né? Está exposto na legislação. Então, a gente tem uma matrícula ainda que não foi universalizada para as crianças de 0 a 3 anos. Entre os municípios da região, Sumaré apresentou a menor taxa de escolarização para essa faixa etária, com apenas 44,01% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas, seguido de Hortolândia, que também registra um índice baixo, com 45,18%. Já Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa possuem taxas de 49,39% e 47,75%, respectivamente, ainda abaixo da meta do Plano Nacional de Educação. Limeira e Americana, por outro lado, superam a meta, com 52,58% e 50,38% de crianças matriculadas, enquanto Paulínia se destaca positivamente com uma frequência de 67,21%. O que nós temos hoje, nós temos vários documentos legais, né, que inclusive colocam metas para o governo poder universalizar esse acesso, né? A gente tem um Plano Nacional de Educação que prevê metas também para que seja ampliado o acesso das crianças, e esse documento, né, a cada ano que a gente vai, a cada 10 anos que a gente vai reavaliando, refazendo esse plano, as metas não são alcançadas. Já na faixa etária de 4 a 5 anos, a maioria das cidades já se aproxima do 100% de frequência escolar. Sumaré e Hortolândia, por exemplo, possuem as menores taxas, de 89,36% e 89,81%, respectivamente, mas significativamente superiores aos índices para as crianças de até 3 anos. Para a faixa de 6 a 14 anos, os índices ultrapassam os 97% em todos os municípios analisados, demonstrando que a lacuna na educação infantil está concentrada nos primeiros anos de vida, mas que ainda há registro de evasão nos anos seguintes. A gente, de fato, tem conseguido já, nos últimos anos, né, essa taxa era muito mais baixa, essa taxa cresceu, né, das crianças que estão, de fato, matriculadas na educação infantil da idade obrigatória. Isso foi um crescimento, é preciso reconhecer. Porém, ela ainda não foi universalizada, né, totalmente, por essas questões que eu também já coloquei lá atrás, né? A gente ainda tem um atendimento com poucas horas, né? A maior parte da educação integral, em período integral, acaba ficando para a creche, por ser bebês pequenos, e aí quando a criança passa a ter 4 anos em diante, ela só é atendida meio período, e ela ainda é uma criança pequena, que precisa, né, ter mais tempo desses cuidados, quando a família está trabalhando, na organização familiar, então ela acaba ficando só, às vezes, né, tem municípios que oferecem um atendimento de 4 horas. A falta de acesso à educação na primeira infância pode impactar diretamente no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. A ausência de vagas em creches públicas e a dificuldade de acesso a instituições particulares são alguns dos desafios enfrentados pelas famílias. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.